Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai introduzir uma nova frente da física, tá? A gente vai falar sobre dinâmica. A gente estava estudando anteriormente cinemática, né? E eu gostaria até de fazer uma pequena comparação, porque essas duas frentes são muito conectadas. Quando a gente estudava cinemática, a gente sempre observava o movimento dos corpos, né? Mas nunca explicava o porquê das coisas, como por exemplo, um corpo variava a sua velocidade, o que estava causando aquela variação de velocidade? Então a gente só sabia que era uma aceleração. Mas agora, né, na aula de hoje, a gente vai aprender que existe uma força por trás disso, né? Então, toda vez que há ou não a variação da velocidade de um corpo, a mudança do seu estado de movimento, a gente vai ter associado a isso um porquê. Então, a dinâmica, ela permite que a gente explique os porquês que a gente não explicava dentro da cinemática. É um estudo bem mais interessante, né, do ponto de vista teórico. Então, para a gente poder introduzir, eu gostaria de comentar sobre 3 conceitos iniciais que são extremamente importantes. A gente vai escutar isso aqui toda hora. O primeiro conceito é o conceito de força. Moçada, força é a interação entre 2 corpos, tá? Com a intenção de modificar o seu estado de movimento. Nem sempre ele vai conseguir, né? Nem sempre uma força consegue, de fato, alterar o estado de movimento de um corpo, mas ela tem sempre essa intenção. E as forças, elas são sempre trocadas entre 2 corpos, tá? Através de uma lei de Newton ali, a gente vai comentar sobre isso, a gente vai detalhar isso melhor, mas quando um corpo faz uma força em um outro corpo, esse outro corpo devolve uma força igual ao contrário. Isso aí é uma coisa que a gente vai comentar já já. Para agora, anota aí pra gente que força é a interação entre os corpos, entre 2 corpos, com a intenção de modificar o seu estado de movimento, tá certo? Outro conceito aí que eu quero que vocês deixem anotado no caderno, conceito de massa. Massa voltando aqui pessoal, força é uma grandeza vetorial, tá certo? Enquanto massa é uma grandeza escalar. Massa é a medida da quantidade de matéria agregada em um corpo. Quanto mais átomos agregados ali dentro daquele corpo, maior vai ser sua massa, beleza ou não? Então massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo possui. A força, ela é medida no sistema internacional em newtons, enquanto a massa, por mais que lá na química é muito usada em gramas, pessoal, aqui a gente vai usar no sistema internacional em quilogramas, beleza? Tudo bem. Agora, esse conceito de cá a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo com ele. Inércia, uma palavra que todo mundo já escutou falar, né? Mas muitos sabem explicar só a parte inicial, né? Ou que se é conhecido de inércia em geral, mas na aula de hoje eu gostaria de falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre a inércia, porque a gente vai estudar isso aqui bastante dentro da dinâmica, tá? Pessoal, inércia. Já vi demais a galera publicando nas redes sociais, lá no Instagram, tá deitado, tá assistindo Netflix lá, publica lá assim, hoje eu tô só a inércia. Como se inércia fosse um estado de movimento, como se inércia fosse semelhante, né, sinônimo de repouso. E não é. Inércia, pessoal, não é um estado de movimento que você fala que hoje eu tô só a inércia, hoje eu estou em inércia, não é assim. Inércia é uma propriedade da matéria, tá? Todo corpo que tem massa tem também inércia, tá certo? E inércia tem um conceito que eu já li em livros conceituados, né? Uma definição de inércia que pode te induzir ao erro. Essa definição aqui, ó. Inércia é a tendência natural dos corpos que estão parados permanecerem parados ou que estão em movimento permanecerem em movimento. Cuidado com esse conceito. Porque pensa comigo, imagina que eu pegue aqui, um fone de ouvido e comece a girar esse fone de ouvido ao redor da minha mão, tá certo? Vou girar esse fone de ouvido em um movimento circular uniforme. Acabamos de estudar isso. Então tá aqui, ó, o fone de ouvido tá girando. Se por acaso eu soltar esse fone de ouvido em um determinado momento, suponhamos que na hora que ele esteja passando aqui por baixo, eu solte ele. Vocês acham, pessoal, que se eu soltar esse fone de ouvido, ele continua o movimento circular uniforme? Não vai continuar, né? Vai acontecer uma coisinha com ele vai sair pela tangente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você disser que os corpos em repouso permanecem em repouso, tem a tendência de permanecer em repouso, ok. Mas se você diz que os corpos em movimento têm a tendência de permanecer em movimento, você corre o risco de cair nesse erro, de dizer que se estava em movimento circular uniforme, por exemplo, que ele vai permanecer em movimento circular uniforme. Não vai. Os corpos que estão em movimento, ele tem uma tendência natural de permanecer em movimento retilíneo e uniforme, e não em qualquer movimento. Eu tenho que especificar.
Então, suponhamos aqui que eu volte à situação aqui do nosso fone de ouvido. Ó, eu estou com o fone de ouvido girando ao redor do ponto C, e esse fone de ouvido ele vai ficar passando por esses pontos que eu estou chamando de A, B, C e D. Se na hora que ele passar por D, né, vamos supor que aqui ele tem um movimento no sentido anti-horário, se na hora que ele passar por D, eu deixar ele soltar, se eu soltar aí, né, desprezando os efeitos da gravidade, né, pessoal, esse corpo, esse fone de ouvido, ele vai sair pela tangente. E quando ele sai pela tangente, ele vai sair em um movimento em linha reta, tá? Esse movimento em linha reta, a gente lembra, né? Movimento retilíneo. E ele tem a tendência de permanecer com uma velocidade constante. Movimento em linha reta com velocidade constante, pessoal, é um movimento retilíneo e uniforme. Então a gente vai refazer o conceito de inércia, tendo um pouco mais de conhecimento, né? Aprofundando um pouco mais agora. Qual é o conceito mais interessante de você anotar aí sobre inércia? É uma propriedade geral da matéria que me indica que um corpo em repouso, ele tem a tendência natural de permanecer em repouso. Mas um corpo em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Imagina só, se você está dirigindo um carro e começa a fazer uma curva, e tomara que não aconteça com ninguém, mas suponhamos que você perca o controle do carro. O carro vai terminar a curva para você? Não vai. Ele vai sair pela tangente, não vai, pessoal? Essa é a tendência natural dos corpos por inércia, tá certo? Você põe o celular no painel do seu carro ali, enquanto você está fazendo a curva, né? Fez uma curva fechada ali, o celular, ele não vai ter a tendência natural de continuar a curva, ele vai ter a tendência natural de sair pela tangente, né? De continuar o movimento em linha reta. Então, por isso que ele sai pela janela. Não sei se aconteceu com algum de vocês isso. Então, é isso. Inércia pode ser conceituada também de outras formas, tá? Lembrando que inércia e massa, pessoal, são muito conectadas, tá? Quanto mais massa o corpo tiver, maior será a sua inércia. Veja só, se eu pegar aqui uma cadeira e colocar aqui na nossa sala de aula, e aí eu tentar modificar o estado de movimento dessa cadeira. A cadeira está em repouso, ela tem uma tendência natural por inércia de permanecer em repouso, tranquilo ou não? Então, se eu tentar mudar o movimento dessa cadeira, ela vai ter uma certa resistência a essa mudança de movimento, né? Mas, como é uma cadeira levinha, né, facilmente eu consigo mudar o seu estado de movimento. Agora, imagina se eu pego uma cadeira de chumbo, coloco essa cadeira aqui e tento mudar o estado de movimento dela. Ela estava em repouso, eu quero pôr ela em movimento. Vai ser mais fácil ou mais difícil do que a cadeira de sala de aula regular? Vai ser mais difícil, não vai? Por quê? Pelo fato da cadeira de chumbo possuir mais massa, ela consequentemente também tem mais inércia. Então, ela tem mais tendência de permanecer em repouso do que aquela outra cadeira. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: essa resistência à mudança do estado de movimento também está relacionado com essa grandeza aqui, ó, beleza? Então, eu quero que vocês coloquem aí. Inércia é também, a resistência que um corpo possui à sua mudança do estado de movimento, à mudança do seu estado de movimento, beleza? Então, quanto mais massa tiver, mais inércia ele vai ter. Veja só, se você tivesse um carrinho de brinquedo, tá? E soltasse esse carrinho do alto de um morro, vamos pegar qualquer ladeira daqui de Diamantina e colocar como exemplo. Pega um carrinho de brinquedo, vamos pegar essa ladeira, vamos asfaltar ela toda primeiro, tá? Vamos desprezar os atritos todos que vão acontecer, resistência do ar, o atrito com o solo, tudo. Aí você pega esse carrinho de brinquedo e solta ele do alto da ladeira, beleza? Ele vai descer e vai ganhando velocidade, não vai? Na hora que ele vai descendo e vai ganhando velocidade, ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade considerável. Só que uma pessoa, uma criança que está lá esperando esse carrinho chegar, na hora que o carrinho chegar, provavelmente essa pessoa vai conseguir parar o movimento desse carrinho. Por quê? Porque é um carrinho de brinquedo, desse tamanhozinho aqui, ó. Ele tem pouca massa, ele tem pouca inércia. Então, ele vai ter pouca tendência de continuar o seu estado de movimento, beleza? Agora, se você pega um carro de verdade, e aí, lá no alto do morro, você está com o carro parado, você solta o freio de mão e deixa o carro descer. E aí tem uma outra pessoa lá esperando o carro chegar. Moçada, esse carro, um carro de verdade, vai pesar, ele vai ter, na verdade, muito mais massa, não vai? Se ele tem muito mais massa, ele tem também muito mais inércia, tem muito mais tendência de continuar o movimento. E a pessoa que estiver tentando lá, não sei que seja o super-homem, tá lá tentando parar o carro, não vai conseguir. Porque o carro tem tanta tendência de continuar o seu movimento que ele vai levar a pessoa junto.
não é isso? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque o carrinho de criança, o carrinho de brinquedo, desculpa, ele tem muito menos massa, ele tem muito menos tendência de continuar o seu movimento, então ele é mais fácil de ser parado, não é? Ele é mais fácil de ser modificado o seu estado de movimento, enquanto o carro de verdade, por ter mais massa, por ter mais inércia, tem mais tendência de continuar o seu movimento, portanto ele é mais difícil, né, de alterar a velocidade dele, é mais difícil de ser parado, beleza? Então a gente vai sempre lembrar disso aí, tá certo? Bom, outras coisas que costumam aparecer para a gente nas questões relacionadas com a inércia também, por exemplo, você está dentro de um ônibus, né? E aí o ônibus fica assim, você fica chacoalhando para lá e para cá, vai passando em buraco, você fica chacoalhando, né? Se o cara der uma freada de uma vez, você tem questão que tenta colocar uma pegadinha para você marcar lá que você vai ser arremessado para frente. O cara deu uma freada, você vai ser arremessado para frente. Ninguém está te arremessando para frente. Você tem, na verdade, uma tendência natural de permanecer naquele estado de movimento anterior, então você vai continuar o movimento, né? Enquanto isso, o carro, o ônibus ali deu uma freada, você vai acabar se movimentando para frente nessa tendência, né, de continuar o seu movimento por inércia. Para isso que serve o quê? O cinto de segurança, para poder evitar que você continue nesse movimento natural e possivelmente colida ali com um objeto que está na sua frente, o painel do carro, alguma coisa nesse sentido, tá? O cinto de segurança serve para isso aí, tá certo? É para poder evitar os efeitos inerciais aí que os corpos possuem. Tranquilo, moçada? Então a gente acabou de definir inércia. E fechando isso aí, só, né, recapitulando, inércia é a tendência natural que os corpos possuem de, se em repouso, permanecer em repouso, se em movimento, permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Só um minutinho que eu já volto. Agora a gente vai entrar nas leis de Newton, tá? Esse cara foi fera demais da conta. Olha só que genial que foi o Isaac Newton. Pensa comigo. Se você imaginar ao seu redor, se você observar, na verdade, ao seu redor, você consegue perceber que pode ter um carro passando ali com uma velocidade constante de 30 km por hora, né? Se você olhar aqui nessa sala, por exemplo, tem um ventilador que está girando ali, um movimento que é aproximadamente circular e uniforme. Existem, na verdade, assim, diversos movimentos aqui ao nosso redor, vocês concordam, pessoal? E cada movimento desse tem a sua característica específica. Só que esse cara aqui foi tão fera que ele conseguiu, através de 3 leis, explicar o movimento de todos os corpos. Então, é extremamente interessante a gente conseguir consolidar isso na nossa cabeça para a gente poder ver o quanto que tudo isso faz sentido. Vejam só, ele foi tão esperto, né? Olha só, no século XVI, século XVII, o cara pensar numa coisa dessa. Se você observa as forças feitas em um corpo, tá? Tem 2 possibilidades, pessoal. Se você soma as forças feitas em um corpo, sei lá, tem uma força para a direita, uma para a esquerda, uma para cima, uma para baixo, pode ter, na verdade, um tanto de força. Mas quando você somar essas forças todas vetorialmente, vocês concordam comigo que a resposta pode ser só tem 2 possibilidades de resposta? Ou a soma dessas forças vai dar uma resultante zero, ou a soma dessas forças vai dar uma resultante diferente de zero. E ele separou isso em 2 leis, tá? A primeira lei de Newton me indica o que vai acontecer com um corpo quando a soma das forças dele for zero, e a segunda lei de Newton vai me indicar o que vai acontecer quando a soma das forças do corpo for diferente de zero. Então esse cara foi genial em separar essas 2 situações. Agora, a terceira lei, a terceira lei é a mais conhecida de todas, ela vai vir complementando tudo isso. Nós vamos começar explicando para que servem as leis, afinal das contas, as leis de Newton. Elas vão servir para poder me auxiliar a relacionar as forças feitas em um corpo com a mudança ou não do seu estado de movimento, beleza? E eu vou começar comentando com vocês sobre a primeira lei de Newton. Como eu já disse, né? A primeira lei vai abordar situações que a soma das forças no corpo é zero. Então, quem quiser anotar o conceito da primeira lei, já pode deixar para a gente aí no cantinho do caderno. Quando a somatória das forças em um corpo for igual a zero, este corpo não modificará o seu estado de movimento, beleza? Esse é o enunciado da primeira lei de Newton. Quer dizer, então, que quando a soma vetorial das forças
em um corpo for zero, pessoal, eu vou poder dizer que esse corpo está em equilíbrio. Tranquilo? Esse corpo está em equilíbrio. Então, uma coisa que é sinônimo da outra. Equilíbrio quer dizer que a soma das forças do corpo é zero. Só que existem, pra gente, dois tipos de equilíbrios diferentes, pessoal. Eu posso somar as forças no corpo e dar zero, mas duas situações distintas podem acontecer para mim, tá? Eu tenho o equilíbrio que eu chamo de equilíbrio estático e tenho o equilíbrio que eu chamo de dinâmico ou cinético. Veja só, qual que é a diferença entre essas duas situações de equilíbrio? O equilíbrio estático, quando você lê essa palavra, estático, você lembra de estátua, né? Então, no equilíbrio estático, além da soma das forças ser zero, pessoal, eu vou ter também um corpo parado. A velocidade vai ser zero, o corpo vai estar em repouso, tranquilo? Então, no equilíbrio estático, o corpo vai estar parado. Agora, no equilíbrio cinético ou dinâmico, o corpo não vai estar parado, então a velocidade dele tem que ser diferente de zero, tá certo? O corpo não vai estar parado, porém, se ele tem uma velocidade, essa velocidade certamente vai ser constante. Então, a velocidade é diferente de zero, porém constante. Vamos compreender isso aqui melhor. Quando a soma das forças no corpo for zero, posso dizer que ele está em equilíbrio. Mas se um corpo está em equilíbrio, ou ele está parado, ou ele está se movendo com velocidade constante. Então, é muito clássico, pessoal. Já assim, diversas vezes em vestibulares eu já vi questões que te perguntavam sobre uma força, o valor de uma força que você não tinha ferramenta suficiente para poder calcular, tá? Só que você observava o sistema como um todo, tinha uma força para cima, uma para baixo, uma para a direita e uma para a esquerda, tá? Suponhamos que para cima seja uma força de 1000 newtons, para baixo seja 1000 newtons também, para a direita tem 5000 newtons. Qual que é a força que vai estar para a esquerda? Se o corpo estiver parado, a soma das forças tem que ser zero. Então, se tem 5000 para a direita, para a esquerda também tem que ser 5000. E se o corpo estiver se movendo com velocidade constante, eu posso fazer exatamente a mesma análise, beleza? Eu posso dizer com toda certeza que a soma das forças no corpo é zero. Então, às vezes, o exercício te dá as ferramentas sobre as outras forças, né? Te pergunta sobre uma que só pela primeira lei de Newton você consegue chegar na sua conclusão. Então, se um avião estiver voando em linha reta e com velocidade constante, falou velocidade constante, eu já sei que é equilíbrio, tá? Eu já sei que a soma das forças vai ser zero. Então, tome muito cuidado com isso. Toda situação que o corpo estiver em repouso ou com velocidade constante, eu posso dizer com certeza que a soma dessas forças vão ser zero, tá certo? Pessoal, então veja só. Se o corpo está em repouso e permanece em repouso, ele não vai variar a sua velocidade, a velocidade vai ser zero. E se ele tem uma velocidade constante, ele também vai ter uma situação em que não se varia a velocidade. Por isso, que todas as situações que a soma das forças no corpo for zero, pessoal, eu posso dizer que não vai ter aceleração naquele sistema, tá? Então, não vai ter variação de velocidade. Toda situação que a soma das forças num corpo for zero, não vai existir aceleração. Então, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso, mas se ele se mover, ele vai se mover com uma velocidade que é constante. Então, a gente vai lembrar muito daquele movimento retilíneo e uniforme, tá? É o principal movimento que você aplica às situações da primeira lei de Newton. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só que interessante. Você vai ver aqui uma situação que o corpo está em repouso, permanece em repouso. Se ele está se movendo, ele se move com velocidade constante, né? É aquele movimento retilíneo e uniforme. Vejam só, qual que é a diferença do conceito de primeira lei de Newton para o conceito de inércia? Porque, inclusive, a primeira lei de Newton tem esse apelido de lei da inércia, tá? Só que, pessoal, a gente não pode confundir um conceito com o outro, tá certo, pessoal? O conceito de inércia me indica simplesmente uma propriedade da matéria. Quanto mais massa, mais inércia, né?
aquela tendência que o corpo tem, de fato, né, de estar em um desses dois tipos de movimento. Mas quando eu começo a falar sobre forças, começo a associar forças com a situação, eu consigo perceber que para isso acontecer a soma das forças tem que ser zero. Aí eu já estou falando de quem? Da primeira lei de Newton. Toda vez que eu abordar simplesmente uma situação de conceito da matéria, né, conceito de uma propriedade da matéria, eu estou falando de inércia, e quando eu começo a associar forças, eu já estou falando da primeira lei de Newton. Tem uma questão que é uma questão ela é uma questão antiga, na verdade, mas ela é bem didática, que tem uma zebrinha correndo em uma determinada direção e sentido, está se movendo, né, correndo para a direita, e ela dá uma freada de uma vez. Aí, né, uma piadinha, né, em quadrinhos lá, que as listras delas vão todas para o pescoço. Aí o exercício me pergunta, essa questão, né, dessa freada e as listras irem todos para o pescoço dela, isso aí vai estar associando para a gente ao conceito de inércia ou ao conceito da primeira lei de Newton, que são muito semelhantes, né? Aí isso confunde muito a gente. Mas na questão, lá na tirinha, não tinha força para lá, força para cá. Então eu não estou falando da primeira lei de Newton. Era só um conceito da tendência natural, né? Daquelas listras ali, de permanecerem no seu estado de movimento. Então eu estou falando de quê? De inércia. Então toma cuidado para a gente poder não confundir essas duas coisas, tá certo? Vou apagar aqui e volto com a segunda lei para nós. Moçada, dando continuidade aqui, agora a gente vai entrar na segunda lei de Newton, tá? Que nos traz um outro universo de situações. Eu quero que vocês pensem comigo que eu tenho aqui um corpo, tá? Um objeto de massa m, e eu aplique nele, vamos supor que ele esteja inicialmente em repouso, eu aplique nele aqui uma força para a direita no valor de 10 newtons. E aplique também uma força nele para a esquerda no valor de 7 newtons. Vocês concordam comigo quando eu somar, né? 10 para a direita, 7 para a esquerda, dá uma resultante de 3 para a direita? Sobra 3 newtons para a direita, não sobra? Então está tendo força sobrando. Esse tipo de situação que a segunda lei de Newton vai abordar, que eu não tenho um corpo em equilíbrio, como era na primeira lei de Newton. Aqui eu vou ter situações de desequilíbrio. E quando isso acontece, pessoal? Quando a soma das forças em um corpo for diferente de zero, tá certo? E aí eu posso dizer com toda certeza que o corpo está desequilibrado. É uma situação de desequilíbrio. Tranquilo? Pessoal, o que a gente tem que perceber? Não sobraram 3 newtons de força para a direita? Toda vez que tiver força sobrando, essa força que sobra eu vou dar um nome específico para ela, tá? Eu vou chamar essa força de força resultante. Então, se o corpo está em desequilíbrio, tem ali força resultante. Pessoal, força resultante é a força que está sobrando, tá bom? Nesse exemplo meu aí foram 3 newtons. Cuidado. Então, a segunda lei de Newton me traz exatamente essa informação. Toda vez que tiver força resultante, o corpo vai ficar submetido a uma aceleração. Então, essa força que sobra, que é a responsável por acelerar os corpos. Então, aqui, ó, força resultante vai gerar para a gente aceleração. Beleza, pessoal? Então, o corpo vai variar a sua velocidade. Na primeira lei não tinha aceleração, não tinha variação de velocidade, né? Porque o corpo estava equilibrado. Mas toda situação que houver desequilíbrio, vai haver para a gente aqui, ó, variação de velocidade. Qual que é o principal movimento que a gente vai recordar dentro da segunda lei de Newton? É um movimento uniformemente variado. Por quê? Se você tiver uma aceleração constante, você vai ter ali, como consequência, um movimento que até varia a velocidade, mas varia sempre na mesma taxa, né? Então, por isso, você vai ter a variação de velocidade, porém com uma aceleração constante. Só que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque lá nas situações da primeira lei de Newton de equilíbrio, eu lembro muito do movimento uniforme. Aqui eu já vou lembrar mais do movimento uniformemente variado. Mas sabe essa aceleração que vai nascer aqui numa situação de que sobrou força para algum lugar? A gente consegue trazer isso aqui para uma equaçãozinha, tá? A gente vai dizer, através da segunda lei de Newton, que a força resultante, né, a força que sobra em um corpo, é o produto da sua massa por sua aceleração. Pessoal, olha para cá.
Se a força naquele corpinho lá que eu apliquei, a força que sobrou, né, a força resultante, foi de 3 newtons para a direita, não é natural que você imagine que o corpo vai ser acelerado também para a direita? E é isso aí que a gente tem que pensar. A gente não pode imaginar que se eu estou aplicando uma força, se eu estou tendo força sobrando para a direita, o corpo vai ser acelerado para a esquerda, não, ele vai ser acelerado para a direita. Então, olha só o que eu quero que vocês anotem, pessoal. Até como definição da segunda lei de Newton, coloca aí para a gente. Quanto maior for a força resultante em um corpo de massa m, maior será a aceleração na qual ele ficará submetido. Essa é a definição da segunda lei de Newton. Se sobrou força, o corpo é acelerado, beleza? Se sobrou força em um corpo aplicado em um corpo de massa m, esse corpo vai ser acelerado. Só que a gente tem que perceber que força e aceleração são grandezas vetoriais. Tem módulo, direção e sentido. E a aceleração, pessoal, ela vai ter sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Põe isso aí como observação para nós no caderno. Se a força resultante for horizontal e para a direita, a aceleração também vai ser horizontal e para a direita. Ou seja, o vetor aceleração tem sempre direções e sentidos iguais ao vetor força resultante. Beleza? Então anotem isso aí pra gente. Tranquilo, pessoal? Lembrando que força é dada em newtons, certo? Massa é dada em quilogramas e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, consolidem bastante isso na cabeça de vocês. Situações de equilíbrio, o corpo não muda a sua velocidade. Se ele está parado, ele permanece parado. Se ele está se movendo, ele se move com velocidade constante. Agora, situações de desequilíbrio já geram força resultante. Se tem força resultante, tem aceleração, vai ter variação da velocidade. Então, cuidado, tá? Se viu a velocidade de um corpo variar, pode saber que tem força sobrando para algum lugar. E essa força sobrando, eu vou chamar de força resultante. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a terceira lei. Essa aqui é a mais famosinha de todas. Você pode ver, se alguém terminou o relacionamento, coloca lá no Facebook. Facebook nem existe mais, né? Coloca lá no Instagram. Tudo que você fez pra mim vai voltar pra você. Pra toda ação tem uma reação. Isso aqui é famoso demais, né? Tem até funk da lei do retorno aí, que eu já escutei. Então, essa daqui eu tenho certeza que todo mundo já escutou o conceito básico. Inclusive, eu já vou começar falando ele de uma vez. Toda vez, pessoal, toda vez que um corpo fizer uma força em um outro corpo, esse outro corpo vai reagir com uma força igual, tá? Em relação ao valor, mas inclusive com a mesma direção, mas com sentidos opostos. Como assim? Se eu aplicar uma força aqui nesse quadro, vocês concordam comigo que eu estou aplicando a força aqui, ó, como se fosse entrando para o quadro? E na hora que eu recebo de volta, eu recebo uma força saindo do quadro? Tipo assim, se eu estou caminhando, vou até usar um exemplo melhor, se eu estou caminhando na rua e tropeço numa pedra. Na hora que eu apliquei a força na pedra, ela foi numa direção e no sentido. Mas quando eu recebi essa força de volta no meu pé, ela foi com o mesmo valor, com a mesma direção, mas com um sentido oposto. Então, a definição da terceira lei de Newton é a seguinte. Quando um corpo A, pode anotar, quando um corpo A faz uma força em um corpo B, B reage com uma outra força de mesmo módulo e mesma direção, porém com sentidos opostos. Se eu apliquei 100 newtons, eu vou receber também 100 newtons. Se eu apliquei na horizontal, eu vou receber ela também na horizontal. Mas os sentidos vão ser opostos. Então, olha só. Se eu chamar esse rapazinho aqui de A e chamar esse caixotinho aqui de B, na hora que esse rapaz faz uma força nesse caixote, ele vai fazer uma força nele assim, não vai? Força que A faz em B. Mas quando esse caixote reagir, o caixote vai fazer uma força no rapaz aqui, ó. Força que B faz em A. Então, A faz uma força em B, B reage fazendo uma força em A. E aí começam as perguntas, né? Amado, quer dizer então que os pares de ação e reação sempre vão resultar em zero? Porque, olha, tá uma aqui, vamos supor que fosse 100, né? 100 para cá, esquerda, direita ali, cortou aqui, deu um resultante de zero. Então, todo par de ação e reação vai dar um resultante zero. Será que isso é verdade? Cuidado, é pegadinha clássica, tá, pessoal? Inclusive, anotem como uma observação aí. Pares de ação e reação nunca
em hipótese alguma, se anulam. Nunca vão se anular. Por um motivo muito claro, tá? Na verdade, nem tão claro assim. Por um motivo que a gente vai esclarecer agora. Quando o cara A faz uma força, ele não faz uma força lá no caixote, no corpo B. E quando o B reage, ele não reage com uma força lá no rapazinho A. Então quer dizer que uma força está sendo feita no caixote, outra força está sendo feita no rapaz. Então as forças elas atuam em corpos diferentes. Não tem como, pessoal, duas forças que atuam em corpos diferentes se anularem. Para elas se anularem, por exemplo, tem que ser 100 newtons para cá, 100 newtons para cá em um mesmo corpo. Aí eu corto elas, elas vão se anular. Aqui elas estão atuando em corpos diferentes. Pares de ação e reação nunca se anulam pelo fato de atuarem em corpos diferentes. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem que anotar isso. Porque a definição da primeira lei de Newton da terceira lei de Newton é muito conhecida, mas o pessoal às vezes se confunde nisso aí, achando que elas vão se anular. Beleza? Moçada, esse conceito inicial aqui que a gente falou é muito comum. Você encontra isso aí em qualquer livro, né? Geralmente a gente consegue encontrar isso muito fácil. A definição da terceira lei de Newton é muito conhecida. Mas eu queria, através dessa aula de hoje, aprofundar um pouco mais com vocês o estudo, tá? Então, quero que vocês até percebam aqui uma situação exemplo. Vamos lá. Se por acaso eu estiver nadando, aí eu estiver aqui dando braçadas numa piscina e estou nadando, qual força que é responsável pelo meu movimento? Aí os alunos costumam comentar assim, pô, a força que você está fazendo com o seu braço, né? E não é, pessoal. Porque quando você faz essa força com o braço aqui, ó, você empurra a água para trás, concorda? E a água, por reação, ela vai te empurrar para frente. Você faz uma força na água para trás, a água faz uma força em você para frente. E é essa força que a água fez em você que é responsável pelo seu movimento, tá? Então, percebam o seguinte, se você estiver caminhando, na hora que você está caminhando, você com seu pé faz uma força no chão para trás. E o chão devolve, pode perceber, quando você caminha, você faz uma força no chão e para trás. E não é essa que é a força responsável pelo seu caminhar ali. É a força que o chão devolve em você. Tá certo, pessoal? Porque você faz uma força no chão para trás, o chão te devolve uma força para frente e você se movimenta aí para frente. Então, anotem isso no canto do caderno de vocês. O movimento de um corpo nunca pode ser modificado pelas forças que ele mesmo faz. Se você pegar, por exemplo, aqui a situação de um avião, o que é responsável, qual força que é responsável pelo movimento de um avião? Aí o aluno vai lá e coloca assim, as turbinas, a força feita pelas turbinas, né? E não é. As turbinas empurram o ar para trás e o ar devolve no sistema avião, né? Nas turbinas e no sistema avião, uma força para frente. E é essa força que é responsável pelo seu movimento. Sabe por que a gente consegue guardar isso? Olha só. Imagina que você está caminhando no meio do mato e vai e cai num buraco. Aí você cai nesse buraco e você vai querer subir de volta, né? E aí quando você pensa, se você conseguisse modificar o seu próprio estado de movimento com as forças que você faz, sabe o que você poderia fazer? Pegar o seu próprio braço, te levantar, né, te levar lá para cima. Você acha que a gente consegue fazer isso? Pegar o próprio braço e levar até lá em cima? Não dá, pessoal. A gente não consegue modificar o nosso próprio estado de movimento. Sabe o que tem que acontecer? Tem que cravar a unha no barranco, pôr uma força para baixo, e aí o barranco vai fazer em você uma força para cima, e essa força é responsável por te movimentar. Se alguém jogasse uma corda, você ia pegar a corda, fazer uma força para baixo, e essa corda faria em você, por reação, uma força para cima, e essa força que te movimenta, beleza? Então, um corpo nunca é responsável pela modificação do seu próprio estado de movimento. Senão, quando você afogasse ali, você está nadando, quando você afogasse, você poderia fazer o quê? Pegar seu braço e levar até a borda da piscina. Dá para fazer isso? Não dá. Bom, pessoal, finalizando a nossa aula, eu vou dar só mais um exemplo, tá? Envolvendo aqui a terceira lei de Newton. Adoro usar esse exemplo porque eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos, né? Então eu vi os meus irmãos mais novos desenvolverem os movimentos iniciais. Eu imagino assim que vocês ou têm um irmão mais novo ou viram um primo, sei lá, algum parente crescendo, né, e desenvolvendo seus primeiros movimentos. Eu quero que vocês imaginem uma criança recém-nascida lá no berço e assim, ela está com um bico, com a chupeta, né, pendurada no pescoço. Só que a criança é recém-nascida, ela não sabe ainda se movimentar, né, ela não tem ainda coordenação motora, só fica, né, esperneando para lá e para cá. Aí essa criança visualiza ali a chupeta e ela fala assim, eu quero isso aqui.
Só que ela não consegue ainda pegar, então ela chora para ver se os pais dela vêm trazer e colocar, né, a chupeta na boca da criança. Aí ela chora, não consegue, o pai tá lá assistindo futebol, a mãe tá lá mexendo com outra coisa, e aí tá aquela coisa, que ninguém vem ajudar ele. Aí ele vai pensar o seguinte, tem que me virar então. Ele vai com muito custo, consegue pegar o bico. Na hora que ele consegue pegar, ele pensa o seguinte, olha, eu quero trazer isso aqui até a minha boca. Se eu quero trazer isso até a minha boca, o cara, claro que ele vai pensar nisso, né, pessoal? Ele vai pensar o seguinte, eu tenho que fazer uma força na direção e no sentido da minha boca. Aí ele consegue, coloca o bico na boca, fica feliz, vida que segue. Mas aí vamos supor que o tempo vai passando, aí ele vai desenvolvendo mais movimentos, e assim, já percebeu que não pode contar com a ajuda do pai e da mãe, ele está lá tentando engatinhar. Aí a criança está lá na posição, não vou ficar aqui na posição, mas vocês podem aí imaginar a criança nessa posição, está lá, beleza. Aí ela pensa o seguinte, olha, eu quero me movimentar para a direita, alguém teria que me ajudar, meu pai não me ajuda, minha mãe não ajuda. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contar aqui comigo mesmo, né? Eu vou fazer então, de acordo com aquele raciocínio lá do bico, eu tenho que fazer, para eu andar para frente, eu tenho que fazer uma força para frente. E aí a criança vai e faz uma força para frente e cai de bundinha para trás, irritadíssimo. Não sei se vocês já viram alguma criança se irritando nos primeiros passos assim. Mas porque não faz sentido. Até que a criança descobre quem? A terceira lei de Newton. Até que ela descobre que o movimento do seu corpo não depende das forças que ele faz, só depende das forças que ele sofre. Aí ele vai e consegue imaginar, né? Claro que ele vai pensar nisso tudo, né, pessoal? Já está a pessoa ali estudada. Ele vai pensar o seguinte, se eu quero me movimentar para frente, pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir, eu tenho que fazer, contar com um outro corpo. Então ele faz ali com o chão uma força para trás, né? E quando ele faz essa força para trás, o chão devolve nele uma força para frente, aí sim ele consegue modificar o seu estado de movimento, beleza? Então tomem bastante cuidado com isso daí, eu acredito que vocês já viram essa situação acontecer com alguma criança, por isso que eu usei esse exemplo, mas tomem bastante cuidado, pessoal, com essa situação que envolve o movimento de um corpo, tá? Nunca que a força dele, que ele mesmo faz, né, vai ser responsável por modificar o seu estado de movimento. É sempre as forças que ele sofre. Tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente falou sobre as leis de Newton, beleza, pessoal? Que fundamentam toda a dinâmica. A primeira lei de Newton envolve um universo de situações, a segunda lei envolve um outro universo de situações, e a terceira lei vem complementando tudo, né, com essa situação de ação e reação, beleza? Então, a gente vai fazer algumas questões. Eu vou mandar para vocês lá no plural algumas questões mais básicas para a gente poder introduzir essa situação de fundamentos e em seguida a gente vai estudando as aplicações, beleza? Muito obrigado e até a próxima.